Bom dia, pessoal. Então, fiquei de trabalhar hoje com vocês a questão dos exercícios das leis de conservação da massa e lei de proporções constantes, né? Então, vou abrir aqui nosso slide, só para a gente relembrar, né? Então, para Lavoisier, no balanço final, não há perda ou ganho de massa. Então, basta a gente observar as massas que elas devem se conservar numa reação química, né? Essa perguntinha para vocês refletirem na aula passada, né? Quando a substância reage, ela some, esse é o termo correto. E a lei de proporções constantes, a gente viu no finalzinho da aula passada, que essa lei ela fala o seguinte, gente, que numa reação química, essa proporção dos componentes dessa reação química, dos reagentes, produtos, ela é constante, ela é invariável. Observa aqui, ó, mudando aqui a proporção, vocês observem que ela tem uma relação, mudando as quantidades, desculpa, né? A proporção permanece constante. Sempre a proporção vai ser de 1 de hidrogênio, 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, certo? A proporção é constante, independente das quantidades que a gente trabalhar. E aí ficou esses dois exercícios para vocês fazerem, né, para me entregar, e eu vou trabalhar esses exercícios aqui com vocês. Gente, igual eu falei, ainda não estou colocando os nomes, os símbolos das substâncias, tá? E eu não estou colocando esse símbolo porque a gente ainda não viu a simbologia. Mas ficar escrevendo isso aqui toda hora, vocês já vão entender o motivo de utilizar símbolos, para não ter que ficar escrevendo essas fórmulas toda hora, tá? A fórmula do álcool etílico é assim, ó, CH3, CH2, OH. Do gás oxigênio, imagina que vocês já saibam, né? O2. Do gás carbono, CO2. E da água, H2O. Então, só para a gente manter o costume, então, de colocar os nomes, né? Não é obrigatório a gente saber nenhum símbolo, então pode trabalhar só com os nomes, que ainda não tem segurança para usar esses símbolos, certo? Eu vou usar os símbolos aqui porque fica mais prático na hora de ficar escrevendo isso. Não ter que escrever toda hora. Tantos gramas de álcool etílico, a gente vai utilizar a fórmula molecular dele, certo? Aí ele fala que tem essa reação de combustão do álcool etílico, a combustão em meio de oxigênio, produzindo CO2 mais água, certo? Falta uns mais um aí. Então, esse aqui ó, com os nomes, esse aqui com os símbolos, né? Os símbolos que a gente utiliza em química. E aqui, gente, aqui a reação não está balanceada, a gente ainda nem sabe sobre isso, mas depois a gente vai trabalhar nas próximas aulas, a gente vai começar então a fazer esse tipo de balanceamento. O que importa para a gente aqui é observar as massas das reações. Olha só, 46 com 96 reagem formando 88 de gás carbono, 88 gramas de gás carbono e 54 gramas de água. Se a gente somar essas duas quantidades aqui, vai dar 106, vai dar 136, não é isso? 136 gramas, a massa dos reagentes. A massa dos produtos, 136 não, né? 132 gramas. A massa dos produtos também tem que dar isso, segundo o princípio de Lavoisier, a lei de conservação das massas. E a lei de Proust fala o seguinte, que a proporção tem que permanecer constante. Então, se essa reação aqui no final dá praticamente 1 para 2, essa aqui também tem que dar 1 para 2. Se 46 gramas reagiu com 96, 9,2 tem que reagir com mais de 18, pelo menos, né? Só para a gente ter essa noção. Então, eu vou pegar aqui o papelzinho, né? Ali, a gente está na questão 3. Vou fazer bem devagar, tá, gente? Se tiver... Quem acha que está devagar demais pode acelerar o vídeo um pouquinho e já tentar entender a resolução completa, tá? Mas eu vou fazer aqui devagarzinho para todo mundo conseguir acompanhar, certo? Então, segundo a reação A, a gente tem o álcool etílico. Ele fala que ele reage com o oxigênio, a reação de combustão, e que nessa reação são produzidos CO2, gás carbônico e água. Correto? E aí, na primeira linha lá da tabela, ele me dá umas proporções, ele me dá as quantidades envolvidas nessa reação.
eu anotei aqui, deixa eu só pegar aqui, eu anotei lá, 46 gramas de etanol reagem com 96 gramas de oxigênio, isso na primeira linha da tabela está falando, produzindo 88 gramas de gás carbônico e 54 gramas de água, correto? Isso foi dado, então, na primeira linha da tabela. Na segunda linha da tabela, ele fala que 9,2 gramas de etanol reage com A, certo? Formando B e C. Ok? Se eu sei que a proporção é constante, eu posso desenvolver o seguinte raciocínio. Se 46 gramas de etanol reagem com 96 gramas de oxigênio, 9,2 gramas de etanol vão reagir quanto? Com A. Porque disso daqui eu estou utilizando a lei de Proust, que a proporção dessa reação é constante. Certo? Fazendo esse cálculo aqui, vocês têm que multiplicar cruzado. A partir de agora a gente vai começar a usar bastante esse tipo de cálculo. Isso aqui ficou parecendo 9, deixa eu arrumar, tá? Então, 46 vezes A é igual a 9,2 vezes 96. Esse cálculo aqui vai dar A é igual a 19,2 gramas. O A não é de oxigênio, gramas de O2, certo? Então, aqui eu então consigo já achar a quantidade de oxigênio que participou da reação utilizando a lei de Proust. E para achar a quantidade de B? Mesma coisa, a proporção é constante. Se 46 gramas de etanol produziram 88 gramas de CO2, 9,2 produziu quanto? Ou então eu ainda posso usar esse valor que eu achei aqui na primeira parte desse exercício, que é 96 gramas de oxigênio produzem 88 gramas de CO2, 19,2 produzem B. E aí eu calculo B. Mas eu vou fazer aqui também, tomando como base o primeiro reagente aí que ele deu, que é o etanol, tá? Vou colocar 46 gramas de etanol. Ele fala lá que produzem 88 gramas de CO2. Beleza? 9,2 gramas de etanol produzem B, que é a massa de CO2. Certo? Então, o que você vai fazer? Multiplicar cruzado, vai dar 46 vezes B. Vou fazer aqui, ó, 46 vezes B é igual a 9,2 vezes 88. E a letra B vai ser igual, fazendo essa conta aqui, 17,6 gramas de CO2. Então, tá vendo que a lei de Proust, a gente tira essas proporções. Olha, qual que é a proporção que eu tirei? 46 para 96. E aí, eu tendo uma informação apenas, conhecendo a proporção da reação, eu consigo calcular, consigo prever quantidades formadas, prever a quantidade que vai reagir, certo? Mas ainda falta uma alternativa nessa linha aqui da tabela, que é uma incógnita, né? Que é a letra C. Gente, a lei de Lavoisier fala o seguinte, que a massa de uma reação ela deve se conservar. Então, a massa dos reagentes, que é 9,2 mais A, tem que ser igual à massa dos produtos, que é... Então, deixa eu marcar aqui os passo a passo, né? Esses marcadores aqui para ilustrar o passo a passo do raciocínio. 9,2 mais A tem que ser igual a B mais C. Mas eu já calculei A e B, 9,2
mais o A, que é 19,2, é igual ao B, o B é 17,6, mais C. Essa conta aqui, vocês concordam comigo que dá 28,4? 28,4 mais, desculpa, 28,4, 17,6 passa para o outro lado negativo, mantém aqui o C. Fazendo esse cálculo aqui bem simples, ó, a gente consegue achar a quantidade de C, que nesse caso, C vai ser igual a 10,8 gramas de quê? C não é a quantidade de água? De H2O. Certo? Então, partindo de uma proporção, que é a primeira linha, eu consegui achar as demais. Muito parecido com o exercício que vocês fizeram, né? E parecido mesmo. Deixa eu ver se tem mais coisa para calcular. Tem muito mais coisas, né? Aí aqui, em vez de ele me dar a proporção de etanol, ele deu uma quantidade aqui de oxigênio. Basta a gente fazer. Deixa eu só abrir minha calculadora aqui, que eu vou fazer mais umas duas linhas para a gente discutir. Então, nessa segunda linha aqui, eu poderia chamar aqui de, vamos chamar assim, a linha A, linha B, linha C e linha D, tá? Aqui a gente fez questão 3, como se a gente tivesse feito a letra A. E agora a gente vai fazer a letra B, certo? E eu vou tentar ficar voltando para a gente pegar essa proporção, tá? Porque a gente escreve a reação uma vez só, não precisa ficar escrevendo ela toda hora, eu já tenho as proporções que ocorre a reação. Então, eu já sei que a proporção dos reagentes é 46 para 96. Eu já sei disso. Então, eu vou pôr que 46 gramas de etanol, aí vai, eu não quero usar o símbolo, eu quero escrever. Você pode escrever, ó, 46 gramas de etanol reagem com 96 gramas de oxigênio. Ah, oxigênio eu quero usar o símbolo. Pode? Pode, gente. Só que tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, né? Igual o oxigênio, o A pode ser o átomo de oxigênio. Correto a gente falar gás oxigênio. Então, se escrever gás oxigênio, ficaria um pouco longo, certo? Então, lá nessa que eu chamei de letra B, ele fala que tem 9,6 gramas de oxigênio. Olha só que agora a gente pode usar a lógica aqui, para não ter que ficar fazendo esses cálculos todas as vezes. Se você observar bem, a quantidade de oxigênio da primeira linha para a outra, ela teve um decréscimo de 10 vezes, ou seja, 96 dividido por 10. Se a proporção é constante, se eu dividir um termo por 10, eu vou dividir os outros. Então, olha só, que dá para fazer direto também. Se for uma questão em que eu consiga fazer por lógica, pode fazer? Pode não, gente, deve fazer por lógica. Para que você vai perder tempo elaborando cálculo, montando regra de 3, se você consegue enxergar essa proporção? Então, de 96 para 9,6, dividiu por 10. Então, basta eu dividir todos os termos. Então, esse aqui vai ser 4,6 gramas, ó, 46 dividido por 10. 88 dividido por 10 é 8,8. Agora, eu preciso aplicar a lei de Lavoisier? Não, gente, você vai perder tempo somando. Só usa a proporção, 5,4 gramas. Certo? Agora, nessa outra linha, você também pode observar que aqui a partir do produto, o que a gente acha, o que tem em comum de 88 para 22? Se vocês perceberem bem, é uma divisão por 4, né? Então, basta a gente dividir todos por 4. 54 dividido por 4 dá 13,4. 13,4 não, gente. 13,5, tá? Ficar um pouquinho rabiscado. Então, notem que eu fiz com muita calma lá aquela primeira linha para vocês verem o raciocínio. E agora já dá para fazer pela lógica, né?
se a gente tem uma proporção constante, não importa o valor que eu utilizar, a proporção continua sendo a mesma. Então, se a gente pegar aqui 88 para 54, a proporção é igual de 22 para 13,5. Ah, eu não enxerguei isso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 88 dividido por 54 e testa o resultado e vê se esse resultado é o mesmo que 22 dividido por 3,5. Tem que ser o mesmo resultado, tá? É isso que é a proporção ser constante. Beleza? 96 dividido por 4 dá 24, né? Então H é 24 gramas. 46 dividido por 4 dá 11,5. Esse exercício que é muito interessante para vocês começarem a tentar enxergar isso. Se vocês não enxergarem, tentem montar no cálculo, igual eu montei na letra A, na primeira linha. Olha só, a quarta e última linha, na letra D, de 54 gramas, a gente percebe que reduziu para 27. O que aconteceu de 54 para 27? Se vocês observarem bem, 27 é a metade de 54. Então, basta a gente ir tomando as metades de cada um dos componentes da reação. A metade de 88 é 44. A gente tem que pôr unidade, tá? Se não pôr unidade, não está correto. O número por si só não tem representação de grandeza. Certo? E aqui a gente tem, então, ó, de 96, se a gente dividir por 2, dá 48. 46 dividido por 2 dá 23 gramas. E aí, se vocês quiserem comparar se a lei de Lavoisier é válida, se ela está sendo obedecida, para ver se você não errou nenhum cálculo, soma 23 com 48, dá 71, não é? 44 mais 27, 44 mais 27 também dá 71, e aí você tem um indicativo que você não errou nenhum desses cálculos. Certo, gente? Então, bem tranquilo de fazer, né? Utilizar essas proporções constantes, utilizar a lei de Lavoisier para prever e para entender qual que é a proporção máxima de uma reação. Certo?